Glória a Deus. E se Jesus não tiver duas ou mais pessoas reunidas, o nome dele, ele estaria presente. E eu creio que ele está presente. Amém? A gente se ficar com vermelho, aí se abaixa não, está? É um sinal que... Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmo 73. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na morte, mas firme é a sua força. Não se acham em trabalhos como outras vezes, nem se afligido como os outros homens, pelo que a soberba os cerca com um calor, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Amém? Pai, a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e que possamos, Senhor, sentir tua presença nessa noite. O Senhor venha ter liberdade, Pai, sobre as nossas vidas. É que eu te peço no nome de Jesus, para a glória de Deus. Irmãos, esse salmo escrito por Asaf, e é como se Asaf ele estivesse fazendo uma reclamação. Ele era instrumentista, também era adorador e era sacerdote na casa do Senhor. Ele observava o justo e ele também observava o ímpio. Ele via o ímpio prosperar, ele via tantas coisas ocorrer na vida do ímpio, e o justo, muitas das vezes, passando por opressão, passando por dificuldades. Muitas das vezes o ímpio, ele parecia que nada estava acontecendo com ele. Então Asaf, o escritor do Salmo 73, ao qual nós lemos, ele se sentia mal com tudo isso aí. É a mesma coisa que se você tem uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de busca, e tem aquelas pessoas que muitas das vezes levam uma vida no pecado, no engano, na mentira, e você vê essas pessoas se dar bem em tudo, prosperar em tudo. Aí você fica pensando, como que pode? Né, Silmar? Como que pode uma pessoa que não quer nada com Deus, não tem uma intimidade com Deus, não busca a presença de Deus, como que pode um ímpio prosperar? Então, Asaf indagava isso. Como eu disse, ele ficava observando. Ele estava no tempo. Vamos supor, no dia de hoje, um pastor, um obreiro, que leva a palavra de Deus a sério, que tem intimidade com Deus, que procura guiar e ensinar o povo na verdade, e de repente ele vê, porque você vê todo tipo de pessoa frequentando os cultos, e tem aquele que nem os cultos frequentam. Aí você fica pensando, meu Deus, eu oro, eu busco, eu me coloco diante de ti. Às vezes até falo, eu sei que não sou 100% perfeito, tenho meus erros, tenho minhas falhas, meus pecados, mas estou na tua presença. E aqueles que nem seus erros reconhecem, nem seus pecados reconhecem, aí realmente vem a indagação. No dia de hoje,
Vou botar um rapaz, uma moça que estuda, mas está na presença de Deus. Aí faz um concurso público. Um monte de ímpio passa. Um monte de ímpio, a porta se abre para ele. É assim? Aí é aquele que orou e falou assim: Senhor, abre aquela porta para mim. E abençoa. E às vezes aquela porta não se abre. E a pessoa fica indignada. A pessoa fica triste. E a pessoa, ela começa até mesmo a perguntar para Deus e fala: não entendo, Deus. Estou na tua casa, tenho uma vida de oração, de busca. Por que fulano, ciclano, bertano, às vezes pessoas que você conhece, aí você fala: mas por quê? Você até cita o nome das pessoas. Por que eles se dão bem em tudo? Por que as portas se abrem para eles? E eles não querem nem saber de ti. Não estão nem aí no teu reino. E essa era a indagação de Asaf. Ele ficava triste, angustiado, por ver o ímpio se dar bem em tudo. Ele tem um coração chato. Por ele ser soberbos, muitas das vezes, pessoas que, além de as coisas boas acontecer para eles ainda usam aquilo para zombar daquele que está na presença de Deus. Imagina, você que está na presença de Deus, você ora, você busca, você pede, aí o ímpio fala assim: você está na igreja todo dia e não consegue nada. Você está na igreja todo dia, eu passei no concurso, você não passou. Eu consegui entrar na faculdade, você não entrou. Aí eu consegui um bom emprego, você não conseguiu. E às vezes o ímpio, ele joga isso, na face do justo. Ele joga na face daquele que teme a Deus. E é doloroso, irmãos, é triste. Eu mesmo, pregando em algumas igrejas, eu já vi pessoas que apenas são frequentadores, que não querem compromisso, só querem a bênção. E eles acabam até testemunhando: recebi isso, ganhei aquilo, Deus fez isso, mas não quer nada com Deus. É aquele que não está ali porque Deus vai dar, não está ali porque Deus vai fazer, ele está ali por aquilo que Deus é. Mas às vezes as coisas não acontecem para ele. E uma pergunta que eu faço para você: fica indignado ou não fica? Ficar indignado, ficar triste, isso não é pecado. Isso é coisa do ser humano. Mas, irmãos, uma certa feita eu falei que Jesus lhe deixou uma palavra que é muito séria. Jesus disse assim: de que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? As pessoas, elas muitas das vezes, elas realmente, olha, você está orando, está buscando, diz que é crente, diz que serve a Deus, mas as coisas estão acontecendo para mim e para você não. Mas por mais que as coisas aconteçam para eles, você tem o que eles não têm, que é o nome escrito no livro da vida. Então, irmãos, se Jesus voltar de uma hora para outra, a pessoa pode ter todas as portas abertas para ela, se ela não abraçou o Evangelho, se ela não reconheceu seus pecados, se ela não confessou Jesus como Salvador, ela vai ficar aí. Às vezes você está na presença de Deus, nos momentos difíceis, você ora, você clama, parece que as coisas não vão acontecer, mas tem um nome escrito lá. Você tem uma certeza, uma convicção, que por mais que as coisas não aconteçam aqui na terra, lá no céu o teu nome está escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, você subirá para encontrar com Ele e vai passar a eternidade com Ele. Essa palavra é uma palavra muito séria, porque tem muitas pessoas que elas estão dentro da igreja, foram batizadas nas águas, dizem que servem a Deus, mas são pessoas que permitem essas coisinhas da vida atrapalhar a
caminhada delas, atrapalhar a fé. E a pessoa se encontra com alguém que era uma bênção, foi uma bênção, desistir. Porque as pessoas que estão no mundo parecem que estão sendo mais abençoadas do que eu. Eu peço, eu oro, as coisas ficam difíceis para mim, mas para aquele que não está servindo a Deus, aquele que está no mundo, parece que as coisas são melhores para eles. Jesus falou que o caminho largo é o caminho da facilidade, o caminho estreito é o caminho da dificuldade, né? O caminho que muitos vão até tentar passar por ele. A porta é estreita, o caminho também é estreito. Então, quando nós servimos a Deus, eu creio que Asaf, o sacerdote, o adorador, eu creio que ele entendeu os projetos de Deus na vida dele. Eu sei que a indignação, irmãos, ela vem em muitas áreas das nossas vidas. A gente fica indignado com determinadas coisas. Eu mesmo, às vezes, eu mesmo já falei para Deus, Senhor, desde quando entreguei a minha vida a Ti, eu sempre me dediquei, né? Doei a minha vida. A minha vida é a obra, é o Evangelho. Às vezes, logo no começo, quase não tive nem tempo para a família. Hoje eu estou tendo mais tempo para a família, mas quase não tinha. Aí aquelas pessoas que mal começaram, aquelas pessoas que distorcem a palavra, pessoas que muitas vezes brincam, né, com o Evangelho, e elas simplesmente se dão bem. A pessoa abre hoje, né, uma igreja, inventa um nome, coloca lá. Alguns deles mesmos se consagram ao pastor, não passa pelo diaconato, pelo presbitério, né? São evangelista, um cooperador, mal aceitou Jesus porque alguém profetizou sobre a vida dele. Ele mesmo já sai dizendo que é pastor. E a facilidade, bota uma placa que lota, porque é revelação de segunda domingo, é profecia de segunda domingo, e as pessoas elas não querem ouvir o evangelho de renúncia, elas não querem ouvir o evangelho de cruz, elas não querem ouvir o evangelho, negue-se a si mesmo. Elas querem ouvir, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus é contigo, Deus abrindo aquela porta, contempla aquele carro, olha a chave do apartamento. Mas o evangelho que foi apregoado por João Batista, que veio abrindo as portas, né? Ele era a voz que clamava no deserto. Ele pregava arrependimento e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quando Jesus aparece a ele para ser batizado, ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse para Jesus: eu não sou digno nem de desamarrar o teu chinelo após o parto. Mas Jesus foi ali para ser batizado, mostrando para aquelas pessoas da época que era necessário o batismo, porque o batismo é um sinal que realmente a pessoa entendeu o Evangelho, né? E entendeu que ela precisa nascer de novo. Não é ser gerado de novo no ventre da mãe, como Nicodemos perguntou para Jesus. Jesus disse: Nicodemos, ele falou: eu guardo as leis, eu faço, aconteça. Mas Jesus, você precisa nascer de novo. Mas nascer de novo como? Voltar no ventre da minha mãe? Não é isso. Nascer de novo é que quando uma pessoa está até o pescoço na lama, no pecado, não é que ela vai deixar de ser pecador, mas ela vai reconhecer que é pecador. Ela vai reconhecer que ela precisa de Jesus para se livrar dos pecados e para ter vida eterna com Deus. Então, uma certa feita Jesus, ele falou para os fariseus, no templo havia uma grande perseguição contra Jesus. Jesus falou para os escribas e para os fariseus que as prostitutas, os ladrões
Deus, na frente deles. Mas por que Jesus falou isso? Porque o povo na época era religioso, mas não sabia o que era se arrepender, não sabia o que era reconhecer seus pecados, reconhecer suas iniquidades. Então, os religiosos ficavam de longe, ouvindo a pregação de João Batista, mas não se arrependiam. Mas as prostitutas, os ladrões, os publicanos, eles não ficavam de longe ouvindo, eles chegaram até João Batista e diziam: nós entendemos, queremos ser batizados. Então eles se arrependiam e eram batizados, porque sem o arrependimento, sem a renúncia, não teria como descer as águas batismais. Então o Asaf, ele era um grande homem de Deus, né? Sacerdote, adorador, instrumentista, era um verdadeiro levita. Hoje a gente vê aí nos Facebook da vida, levita fulano, levita ciclano, levita bertano, só porque às vezes canta, não tem nada a ver, irmão. Levita é aquele que é descendente de quem? De Levi. Aquele que é descendente da tribo de Levi, aí se tornava um sacerdote, adorador, sacerdote na casa do Senhor. Então, tem gente que acha que só porque canta é melhor colocar lá cantor fulano, cantora ciclana, e nem a palavra cantor não é bom colocar. Se realmente faz para Deus, era melhor colocar adoradora, né, Marcos? Adoradora do Senhor, adoradora de Deus. Aí quer colocar levita, precisa conhecer a Bíblia. Porque levita é aquele que é descendente de Levi e aquele que tinha chamado, o chamado sacerdotal. E a pessoa não tem nada de sacerdotal, não tem nada da tribo de Levi e coloca que é levita. Então esse homem era um verdadeiro levita, um verdadeiro adorador, um verdadeiro sacerdote. Mas é igual, vamos supor, você está numa igreja e tem um grupo bom na igreja. Aí tem uns 2, 3 louvando e adorando. Quem está cantando aqui na frente está observando. Aqueles que estão no banco, tem uns que cantam, choram, voluntariamente levantam as mãos. Tem uns que cantam dançando na presença de Deus. Tem uns que glorificam, falam em língua. Mas tem aqueles que parece que só estão o corpo, a alma está voando em algum lugar. Outros estão procurando barata, tá mira na parede. E tem aqueles que no momento do louvor, da adoração, ou até da palavra, ele abre o seu WhatsApp para mandar mensagem, receber mensagem, para ver vídeos dentro da igreja. Quer dizer, as pessoas, elas perderam a noção do que é servir a Deus, do que é cultuar a Deus. Mas esse, ele era adorador, ele era um ministro de adoração, de louvor. Ele estava na casa de Deus. E todas as vezes eu fico imaginando que as almas ficavam no culto. Ele olhava assim: epa, ele ali está cantando com a boca, o coração está longe de Deus. Aquele ali está aqui, não sei o que está fazendo aqui. Aquele ali está chorando, aquele ali está adorando. Mas ele também observava e falou assim: aqui no templo tem aquele que serve, aquele que não serve. Tem aquele que leva a Deus a sério e tem aquele que não leva a sério. Tem aquele que brinca de ser servo e de servo não tem nada. E ele falou assim: mas como que pode? Aqueles que verdadeiramente têm o coração voltado para Deus. Como que pode essa pessoa que ora, que clama, que chora, essa pessoa que se dedica ao Senhor, como que pode ela passar por essas lutas, por essas adversidades, por esse sofrimento, por essa dor, e o ímpio às vezes está batendo palma, está rindo da cara daquele que serve a Deus. Eu já vi pessoas, uma vez eu estava em um determinado lugar, e eu vi uma senhora chegar para uma outra senhora: ô fulano, hoje vai ter um culto abençoado, vamos na casa do Senhor. A outra falou assim: eu vou fazer o que lá? A sua vida está pior do que a minha.
É por isso que Asaf ficou indignado. Está dando para entender? A pessoa disse: eu vou fazer o que na igreja? Você está todo dia lá e a sua vida está pior do que a irmã. Aquela irmã, ela não teve palavras para responder. E eu que estava ouvindo aquilo, porque também já passei e passo por isso. Você vê tantas pessoas que passam a noite se embebedando nos bailes, né? Pessoas que dizem que creem em Deus, mas com Deus não querem nada, só querem o favor de Deus. E elas são abençoadas, irmãos. Elas são abençoadas. Elas alcançam aquilo que muitas das vezes aquele que está buscando não alcança. Mas pastor, o que é isso? Eu acabei de dizer. A tua alegria não pode estar apegada naquilo que você conquista aqui na terra. Porque o que Jesus disse? Jesus falou assim: aonde tiver o teu tesouro, ali vai ter o teu coração. E as pessoas ímpias, o coração delas nunca vão estar em Deus, mas vai estar naquilo que elas conquistaram ou conquistam. Então, quando nós estamos com o nosso coração em Deus, nosso coração não vai estar naquilo que temos ou conquistamos. O nosso coração vai permanecer em Deus. Essa é a diferença. Então, irmãos, é como se Asaf estivesse tendo inveja. Inveja, ela é pecado. Mas se você for estudar a história de Asaf, parece que estava tendo inveja, mas não é. É indignação. Eu sei que muitas das vezes as pessoas ficam indignadas com certa situação. Aí você vê o ímpio falar: consegui conquistar a casa própria. Aí o crente está lá: vou morrer no aluguel, vou morrer pagando aluguel. Mas a nossa alegria maior, irmãos, é saber que se um dia a morte chegar na nossa porta, tudo que se conquista aqui no mundo vai ficar. Mas se a morte chegar até a nossa porta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52. Ao som da trombeta, com a voz do arcanjo, a trombeta de Deus soará, e com a voz do arcanjo, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, às vezes vai num barraquinho lá na beira do mangue, às vezes nem lugar tem para morar, às vezes morreu sem sair do aluguel, não tinha muitas das vezes um móvel bom, não tinha um carro, não tinha nada, mas o nome dele está lá no livro da vida. Então, com o som da trombeta, com a voz do arcanjo, aquele que tem o nome escrito no livro da vida vai ressuscitar. E juntos com aqueles que estão vivos, subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Então, eu sempre digo que nossos sonhos, nossos projetos, nós devemos sim colocar aos pés da cruz. Nós temos que continuar crendo. Deus é o dono do ouro e da prata. Nós temos que continuar crendo que Ele cuida de nós. Porque Jesus disse assim: olha para os pássaros. Os pássaros plantam, semeiam, os pássaros semeiam, eles plantam, mas eles têm que comer todo dia. Você vê que enquanto tem pessoas que, independente de ser cristão ou ímpio, tem pessoas que acordam falando palavrão, cheio de ódio, cheio de raiva, aborrecido. Você acorda com barulho de quê? Lá na base missionária, irmão, das 4, 5 horas da manhã, fica difícil dormir, né, irmão? Fica difícil dormir. Mas deve ter mais de 2.000 pardal só em redor da base missionária. É um barulho.
4, 5 horas da manhã. Eles não semeiam, eles não plantam, mas todo dia de manhã eles acordam com aquela alegria, porque está vendo a luz do sol. O dia começa a amanhecer, a alegria dos pássaros. Ali você vê Deus. E Jesus disse assim: os pássaros não plantam e comem. Jesus disse: se um filho pede um pão para o pai vai dar uma pedra? Não. A pessoa, você está com fome, aí você pede, papai me dá um pão, vai te dar uma pedra para você comer? Jesus falou: não. O seu pai pode ser o mais ruim que for, mas se o filho pedir pão, ele não vai dar pedra. Se pedir um peixe, Marta, vai dar cobra. Ô papai, eu quero um peixe assado, um peixe frito com uma muqueca, aí vai vir com uma cobra para você. Aí Jesus falou que o mesmo Deus que cuida dos pássaros é o mesmo Deus que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de nós. E por mais que o ser humano tenha um coração mau, ruim, um pai ele não vai dar pedra para um filho se pedir pão, não vai dar uma serpente se pedir peixe. E se um pai, né, que mesmo tendo um coração ruim não vai fazer isso, quanto mais o nosso Pai que está no céu, que tem cuidado de nós. Então o jovem, que ele estude para ter um futuro melhor. O adolescente, né, o jovem adolescente tem que estudar. E aquele que tiver em condição de ir para uma faculdade, escolher o que quer fazer e colocar nas mãos do Senhor. Falar assim: Senhor, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, mas que permaneça a sua vontade, o teu querer. Mas que abençoa nessa caminhada. E que todo propósito, todo sonho que a gente tiver e querer se concretizar em Deus, que a gente nunca venha sair da vontade de Deus. Porque pode ter certeza, se você quer algo que vai te tirar da presença de Deus, Deus não vai te dar, não vai permitir você fazer, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. A vontade de Deus é melhor do que as nossas vontades. Amém? Vocês sabiam que o Salmo 119 é o maior salmo que tem na Bíblia? Uma curiosidade no meio da mensagem. Salmo 119 ele é o maior salmo, o 176 versículo. Você já pensou da oportunidade para o obreiro ler a palavra introdutória? E ele for ler o Salmo 119 todinho? Quando ele acabar de ler, vamos dar bênção apostólica, acabou o culto, porque são 176 versículos. A maioria dos salmos é atribuído a Davi. Escreveu 73 poemas, né? Salmos, o que é? O que é salmos? Salmos é poemas, louvor, é adoração, né? Salmos. O Asaf, que nós estamos falando dele, o Asaf escreveu 125 salmos. Filhos de Corá, Salomão e Moisés também escreveram alguns salmos. Voltando a Asaf, o 73, 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois tinha inveja dos necios quando via a prosperidade dos ímpios. É triste, irmãos. É triste, porque quando nós servimos a Deus, Ele está abrindo o coração dele. Às vezes, a gente fica indignado e não abre o coração do desabafo. Porque está desabafando. Amém? Está desabafando, não está. Você tive inveja do ímpio. Porque eu estou no templo. Eu adoro. Eu canto, eu prego. Eu limpo a casa de Deus. Eu evangelizo. Eu faço a com Deus. E por que o ímpio se dá bem?
outro, não é assim? Eu estou sendo deserto, já tem outro na minha frente, não tem nem descanso. Cai um gigante, já se levanta outro. Sai de uma tempestade, já tem outra se formando. A vida do cristão é assim. Mas por que é assim? Para que a gente possa continuar a ser dependente de Deus. Eu tenho certeza que em meio a todas as provações, por mais que seja difícil servir a Deus, e por mais que seja difícil entender a vontade e os planos de Deus, Deus ele sempre tem cuidado de nós. Ele sempre tem cuidado dos seus filhos. E que essa palavra ela possa ficar gravada aos nossos corações e que nós possamos servir a Deus enquanto há tempo, porque nós somos a última geração. Eu creio que vai chegar a 15 anos. Não estou aqui, as pessoas depois dizer que eu estou falando heresia. Não, irmãos. É Bíblia. Guerras, rumores de guerra, pestilência, pai contra filho, irmão contra irmão, nação contra nação. Quando o Evangelho fosse pregado nos 4 cantos da terra, aí a vida de Cristo estaria mais próxima ainda. E já está pregado. Porque aonde o missionário não vai, na internet, vai. Amém? Hoje, países muçulmanos onde é proibido carregar uma Bíblia, proibido pregar, lá na internet. O Evangelho está sendo pregado. Quando foi falado que o Evangelho seria pregado nos 4 cantos da nação, não existia a TV via satélite, né, mano? Hoje a TV via satélite, né, tem programação que pega nos 4 cantos, via satélite, programação que pega nos 4 cantos da terra, mas a internet, então o Evangelho está sendo pregado nos 4 cantos da terra. Tudo nos mostra que Jesus está voltando. Eu sei que de vez em quando a gente vai, e Deus não vai ter isso como pecado, porque somos seres humanos. De vez em quando a gente vai questionar, porque questionar não é errado, não é pecado. Aí você vai questionar com Deus, mas Deus, até mesmo dentro dessa igreja, para Deus, aquele irmão, aquela irmã, que não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a igreja, que só vai na igreja no dia de festa, ou no dia de Santa Ceia, ou quando der na telha. Eu estou lá todo dia, eu oro, eu busco, eu pago o preço, eu faço. E por que eles são abençoados e eu não? Mas eu continuo batendo martelo, porque a diferença é ter um nome no livro da vida. Se o camarada é um cristão relaxado, você é um ateu, você seja lá quem for, ou que até abuse de algum cristão, dizendo sou mais abençoado que você, porque tem ímpio aí, irmãos, que é muito abençoado. Tem pessoas aí que são muito ricas, muito prósperas, e não tem nada de Deus. E tem gente que é cheia de Deus, não tem às vezes onde morar. Mas a diferença é a eternidade. Então não adianta a pessoa ter de tudo aqui nessa terra, e se a morte chegar para ele, porque a morte chega para o rico e para o pobre, a morte chega para todo mundo. Se a morte chegar para ele, ele não vai levar o carro dele dentro do caixão, não vai levar o dinheiro dele. Tem gente que tem tanto dinheiro que vai precisar de enterrar uma escânia junto com ele para levar o dinheiro junto. Então, irmãos, por mais que até levasse, a terra ia devorar o corpo da pessoa e tudo que foi enterrado com ele. Mas uma coisa que ninguém pode tirar de nós é a fé, é a esperança, é crer que vai cumprir a promessa dele. Ele disse que iria para o Pai preparar lugar, mas que ele iria voltar. E ele está voltando. Ele já preparou o lugar. Ele iria ao Pai preparar o lugar. E ia voltar para nós, para nos buscar e morar
vai passar a eternidade com Ele. Essa tem que ser a nossa esperança. Quando a provação, a luta, a adversidade, aos problemas da vida, vamos vencendo na fé, vamos continuar a caminhar, por mais que seja difícil, vamos permanecer debaixo da promessa. E essa promessa não é o carro do ano, não é a casa na beira da praia. Essa promessa não é conta bancária farta, cheia de dinheiro. Essa promessa é novo céu, nova terra, um novo nome, uma nova vida. Passaremos a eternidade com Ele lá no céu. E para aquele que vencer, todo aquele que vencer, ser fiel até o fim, e te darei a coroa da vida. Então, ser fiel em meio às tempestades, aos desertos gigantes, tudo aquilo que venha sobre nós vamos permanecer fiel, porque nós sabemos aonde está depositada a nossa fé. Amém? Seja sincero. Nós temos poucas pessoas aqui, mas seja sincero. Marco, você nunca pensou, não? Por que fulano não quer nada com Deus? Você já pensou assim? Não é um questionamento a Deus? Amém? A gente pensa. Já pensou assim, irmão Maria? Por que fulano, ciclano está bem, está com dinheiro, está isso? Não, e até em termos de saúde. A gente vê tanto servo de Deus, às vezes enfermo. O camarada dança forró, não deixa a cara de cachaça, de droga, e às vezes não tem doença nenhuma. E as pessoas não entendem, mas por quê? Porque você foi chamado para ser luz no meio das trevas, para ser diferente, mesmo passando todo tipo de provação, que Deus seja prioridade em nossas vidas. Eu tive conversando com eu tive esses dias, lá em Minas. Eu tenho andado em alguns lugares, conversando com alguns pastores, depois da pandemia. Tem igreja com. Tem uma pessoa que falou assim para mim, pastor, a igreja com 400 membros, fui pregar lá, só tinha 20. 400 para ter só 20. Aí quando eu vejo as cadeiras vazias, e às vezes tem crente que mora perto da igreja e não vem, eu fico muito triste com isso. Você tem que fazer sua parte. E eu conversando com alguns pastores, teve um pastor que até fechou a igreja, porque sumiu todo mundo. Aí, igreja que prega um evangelho sério, eu louvo a Deus por aquilo, assim ainda permanece com as portas abertas e está crescendo aos poucos. Mas tem igreja que está sendo gente como um ladrão, que se fala, né? Porque a palavra não é só para massagear o ego, a palavra é só para dizer que está ali, vai ter carro, vai ter casa, vai ter isso, vai ter mais, e a salvação, irmãos. Então eu creio que o evangelho a ser pregado nesses últimos dias é o evangelho de cruz, de renúncia, a pessoa reconhecer que é pecador, confessar Jesus como Salvador e caminhar de fé em fé até o grande dia chegar. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Estamos aqui com o culto no sábado à tarde, às 16 horas, à tarde com Deus, pastor Deck. No domingo à noite, culto às 19 às 20h30. Na terça-feira, campanha missionária na terça. E na quinta-feira, mesmo com poucas pessoas, nós estamos aqui. Jesus também está aqui. E como a Martinha orou no começo do culto, eu achei lindo, tá, Martinha? Porque se a outra pessoa ia falar assim, pastor, vamos fazer sua oração, eu vou embora, não tem ninguém mesmo. Aí ela cantou como se a igreja estivesse cheia. E ela falou, você falou uma coisa muito bacana. Falou assim, Jesus, cada cadeira vazia dessa que haja um anjo. Eu não estou vendo, mas eu creio que Deus ouviu a tua oração. Eu creio que em cada cadeira vazia dessa tem um anjo aí sentado, participando do culto juntamente conosco. Eu creio nisso. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.